Amém, meus irmãos? Desejo que Deus abençoe cada um de vocês e mais uma vez nós queremos compartilhar a palavra de Deus e convido-os a abrir suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 35. Esta é uma história muito conhecida e eu desejo em nome de Jesus que seu coração, sua vida, sua mente seja atraída pela palavra de Deus. Diz assim o texto: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha já está morta, para que ainda incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde estava deitada a menina. E tomando ar pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombrando-se com grande espanto, mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse e disse que lhe dessem de comer. Que Deus abençoe assim a sua palavra nos nossos corações. Eu quero compartilhar com você nesta noite uma frase que Deus colocou no meu coração com respeito à fé. Tempo de exercitar a nossa fé. E quando a gente trata a respeito da fé, entendemos facilmente pela palavra de Deus que a fé, ela tem que ser um exercício para a vida toda. Aprendemos com Jairo que quando exercitamos a fé, nós aprendemos que quando nós exercitamos a fé, nós aprendemos também a agir. Jairo nos ensina que a fé exige um exercício. Nós, quando declaramos a nossa fé, nós precisamos exercitá-la no dia a dia para que cresçamos nela. Quando nós simplesmente ouvimos, ou quando simplesmente fazemos, ou quando nós simplesmente entendemos, mas não praticamos tudo aquilo que a fé exige, nós podemos então ficar limitados. Nós aprendemos que o exercício da fé precisa ser no nosso agir. Quando nós agimos, precisamos crer. Quando nós ouvimos, precisamos crer. Quando nós fazemos, precisamos crer. Não importa o tempo que estejamos vivendo, a fé sempre é importante. Não importa se o tempo que estamos atravessando é bom ou mal, é necessário que exercitemos a nossa fé. Acredito que esse tempo presente, pelo fato de estarmos atravessando um momento difícil na história do mundo inteiro, isso exige de nós que exercitemos dia após dia a nossa fé. Nós percebemos que, por exemplo, Jairo, como tantos outros, e nós nos nossos dias, somos surpreendidos, às vezes por algo que exige de nós
não somente uma declaração de fé, mas também exige de nós uma fé robusta, capaz de enfrentar as situações adversas. Então, eu queria primeiramente dizer que nós vivemos o tempo de agir crendo. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós agirmos crendo. O que isso significa? Aprendemos pela palavra de Deus que a fé precisa ser exercitada em toda a extensão da vida, e não apenas quando somos surpreendidos por momentos difíceis. Nos momentos difíceis, muitas vezes, não demonstramos uma fé suficiente para suportarmos. Isto porque não exercitamos a nossa fé antes. Nos tempos difíceis, nós só sobrevivemos se estivermos exercitados na nossa fé. O exemplo de Jairo nos ajuda a compreender isto. Por exemplo, Jairo foi procurar Jesus porque acreditava que Jesus seria poderoso, seria suficiente para até então curar sua filha. Ele não sabia que ela já estava morta. Jairo foi procurar Jesus porque cria. E a partir disso, ele sabia que o Senhor haveria de agir. Nós podemos dizer que a fé não é uma aventura. A fé é uma construção no longo do tempo da nossa vida. Jairo considerava que a presença de Jesus perto era a oportunidade de ele demonstrar a sua fé. Jairo era considerado um homem crente e, na verdade, ele era o líder de uma sinagoga. E ele testemunhava como um homem crente. A sinagoga era para nós hoje, por exemplo, como uma congregação. Tem a igreja sede, tem o templo sede, tem a congregação. Jairo era um líder em uma congregação. Jairo era um homem usado por Deus e confiante em Deus. E quando ele soube que Jesus estava chegando, quando ele soube que Jesus havia desembarcado próximo da sua casa, ele correu porque ele estava crendo. E é interessante nós observarmos, meus irmãos, que nas nossas ações nós precisamos exercitar a fé, mas as nossas ações, elas precisam revelar a nossa fé. É através do nosso agir que nós dizemos e nós declaramos que cremos. A fé exige duas partes, é uma via de mão dupla. Enquanto Jairo estava indo para Jesus, porque ele cria, Jesus então olhava nele o seu ato de fé e correspondia com a sua fé. Todos conheciam Jairo como um homem temente a Deus, antes e depois da enfermidade da sua filha. Por isso, meus irmãos, como eu disse, é necessário que hoje, antes da adversidade, antes dos tempos difíceis, nós nos preparemos e exercitemos a nossa fé, para que, se porventura tivermos de enfrentar alguma dificuldade, alguma adversidade, ao chegar lá, nós já estejamos preparados. Esse é o tipo de pessoa que exercita a fé antes que venham os tempos difíceis. Jairo nos deixa o exemplo, porque antes que viesse o tempo difícil, ele já estava preparado, crendo no Senhor Jesus. Eu não sei como é que é a sua vida, meu irmão, meu amigo, nessas questões. Às vezes nós percebemos que mesmo os crentes, as pessoas que têm comunhão com Deus, não exercitam a fé diária, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, exercitando a sua fé, conhecendo as promessas de Deus.
nós encontramos neste texto um homem que, na proporção que ele agia, ele também cria. E isso é fundamental para a nossa vida. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele exige pessoas preparadas. Muitos daqueles que não estão preparados são sujeitos à queda, são sujeitos ao fracasso, porque quando vem a adversidade, não estão prontos, não suportam o peso dos problemas que enfrentam, das adversidades que vêm sobre a sua vida. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, todos nós precisamos crer, mas bem-aventurado é aquele que, quando chega esse tempo, ele já exercitou a sua fé. Bem-aventurado é aquele que, quando as adversidades batem à sua porta, ele já está crendo. E eu posso imaginar que esse momento que nós passamos, não só como nação brasileira, mas como o mundo inteiro, pegou muita gente de surpresa. E alguns certamente estão correndo para Deus, às pressas, em cima da hora, sem preparo nenhum. Talvez estejam desesperados, com medo, procurando o Senhor e em busca de uma experiência com Ele. Isso, na verdade, não é mal e não é um erro. Mas o melhor da vida é quando nós vivemos no dia a dia da nossa vida esse exercício, essa fé sendo exercitada, para que quando chegar o momento dela ser praticada, nós não tenhamos medo e nem entremos em desespero. O texto bíblico nos informa sobre a obediência de Jairo. A palavra de Deus diz que ele veio no meio da multidão. Chegando, ele prostrou-se diante de Jesus. Essa atitude mostra que Jairo era um homem confiante. Ele, no meio da multidão, correu e diante de Jesus se prostrou e pediu então por misericórdia em favor da sua filha. Esse é o tempo também de nós agirmos. Nós agimos não apenas como pessoas que trabalham, como pessoas que fazem as coisas, mesmo que seja obra de Deus, mas agir no sentido de confiar, fazer porque nós confiamos, ir porque nós confiamos, procurar o Senhor porque nós confiamos, compreender que Ele pode nos socorrer, porque não cremos nele agora na situação difícil, cremos nele muito antes de que tudo chegasse e batesse a nossa porta. É tempo de fazermos a nossa parte. Talvez você esteja fazendo nesse problema da epidemia, esteja andando com máscara, esteja fazendo sua higienização. De fato, isso sim, nós temos que fazer a nossa parte nos tempos difíceis. Agora precisamos fazer isso crendo que por trás de tudo a nossa fé funciona e nós seremos recompensados, não somente por aquilo que fazemos, mas porque nós fazemos crendo. Precisamos fazer tudo o que podemos, na hora que pudermos, sempre crendo, porque chega o tempo em que as nossas ações não têm mais importância. Imaginamos que se Jairo tivesse demorado e tivesse presenciado a morte da sua filha, ele poderia até dizer: agora não vale mais a pena. Agora minha filha já morreu, eu não irei mais procurar o Senhor. Mas o texto da palavra de Deus diz que Jairo, quando soube que Jesus tinha desembarcado na sua terra, ele correu imediatamente, ele agiu enquanto era tempo. E assim, meu irmão e meu amigo, nós precisamos agir enquanto é tempo, enquanto podemos, que chega um momento na nossa vida em que as nossas ações não valem mais a pena. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas como Jairo,
que quando tiveram de enfrentar provações, já estavam preparadas. Hoje, meu irmão e meu amigo, você precisa estar preparado. Talvez hoje o medo tenha batido a sua porta, porque você se sentiu despreparado e as circunstâncias adversas vieram e assolaram a sua vida. Quando nós não estamos preparados, nós somos vulneráveis às situações que a vida nos traz. Eu desejo que você haja, que você faça. Eu desejo que você tenha atitude, mas que todas as suas atitudes, elas sejam respaldadas, dirigidas por uma fé viva e sincera na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa importante que nós queremos falar, é tempo de ouvir crendo. O ponto mais alto desse texto é o versículo 35. Esse texto da palavra de Deus diz que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e lhe disseram: por que ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não deu crédito àquelas palavras, mas disse a Jairo: não temas, crê somente. Meu irmão, essa questão de não temer, mas crer, foi o ápice deste momento de vitória na vida de Jairo. Porque dali para frente, todas as ações, tudo que Jairo podia fazer, agora já estava superado, não tinha mais sentido. Ele simplesmente tinha que dar ouvido a tudo que Jesus dissesse. E então, a primeira frase que ele ouviu foi essa: não temas, crê, somente crê. Existem momentos na vida de muita gente, nas nossas vidas, em que nós não temos nada para fazer, a não ser ouvir Jesus e crer nele. Quando nós lemos, por exemplo, a história da transfiguração, lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, o texto da palavra de Deus diz que diante daquele cenário maravilhoso que aconteceu, Pedro, impressionado, disse para Jesus: Senhor, se quiseres, nós faremos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas a palavra de Deus disse que ele não sabia o que dizer. Mas de repente veio uma voz que ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Chega um momento na nossa vida, meu irmão e meu amigo, que nós não temos muito o que fazer. Toda a nossa tarefa é ouvir Jesus, aquilo que Ele tem para nós. Como já falei antes, existe tempo em que nós precisamos ouvir, tão somente ouvir e esperar em Jesus Cristo. Agora a fé não é mais um exercício. Nesse momento a fé não é mais um exercício, é algo prático, é algo que deve trazer calma à nossa vida, paz à nossa vida, segurança à nossa vida. Não é mais um exercício numa expectativa, agora é algo prático e real que nós simplesmente temos que viver. Nós simplesmente temos que ouvir aquilo que Jesus nos ordenar. Imaginamos, nesse período que nós vivemos agora, quantas pessoas não podem fazer nada por um familiar, e muitos deles já viram, simplesmente pela filmagem de um celular, alguém que ele ama, vivendo os últimos momentos, e ele sem poder visitar, e nem mesmo sem poder velar. As palavras de Jesus, não tema e crê somente, eram naquele momento como um bálsamo para a vida de Jairo. Imaginamos, meus irmãos, num momento crucial, quando a gente perde alguém que ama, e de repente você ouvir do próprio Jesus: não temas, crê, tão somente crê. Agora Jairo não podia fazer nada,
a não ser ouvir Jesus e crer em tudo que Ele dissesse. Este momento, meu amado amigo, é muito precioso. Ele pode ser crucial, mas é muito precioso, porque é o momento quando nós dependemos total e exclusivamente de Jesus. É o momento quando a nossa fé necessariamente tem que funcionar, quando ninguém mais pode fazer nada por nós, a não ser o Senhor. É possível que muitas pessoas já estejam isoladas hoje de alguém que ele ama, alguém da sua família. Já até, como disse, tenha visto os últimos momentos e até sido impossibilitado de fazer um funeral. Imagina, num momento como este, aqueles que ouvem Jesus, aqueles que crêem no Senhor Jesus, aqueles que ouvem tudo quanto Ele deseja falar ao nosso coração, essas pessoas certamente são consoladas. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver os possíveis obstáculos que estarão na nossa frente, mas nós precisamos nos preparar para enfrentá-los hoje, mesmo que não sabemos quando virão, mas hoje nós nos preparamos, e chega um momento em que essa fé não pode ser mais algo apenas como um exercício, mas algo prático para ser vivido naquele momento, naquela realidade. Quando Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente, isso certamente fortaleceu o seu coração. Agora somente um milagre poderia salvar a sua filha. E agora era um milagre dos grandes milagres que poucos na história conheciam, porque a sua filha estava morta. Só Jesus poderia dar-lhe a vida outra vez. Portanto, assim também é conosco nos nossos dias, meu irmão. É necessário que nós aprendamos a viver, a ouvir, crendo. Precisamos ouvir, mas continuar crendo. Jairo experimentou o lado maravilhoso do milagre, porque a sua filha, mesmo estando morta, mas ele continuou ouvindo Jesus. Não temas, crê somente. Graças a Deus por aqueles que não tiveram percas irreparáveis, mas que hoje estão exercitando a sua fé. E eu desejo no nome de Jesus que cada um de nós, meus irmãos, no dia a dia da nossa vida, exercitemos a nossa fé, para que na hora necessária nós estejamos prontos. Se for necessário agir, que assim façamos. Se for necessário simplesmente ouvir, que nós assim ouçamos crendo na pessoa poderosa, bendita do Senhor Jesus. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Se esta é uma realidade na sua vida hoje, então pratique isto. Se você não pode mais fazer nada, mas você pode ouvir e você pode crer, você pode continuar crendo. Por último, nós queremos compartilhar sobre tempo de ver e continuar crendo. Tempo de ver e crer. Finalmente o texto diz que Jesus foi à casa de Jairo. Imaginamos quando caminhavam juntos, o tamanho da expectativa de Jairo. Na proporção que andavam na direção da sua casa, as expectativas do seu coração eram enormes. Sabendo que a sua filha estava morta, mas seguro nas palavras de Jesus, não temas, crê somente.
Jairo caminhava na direção da sua casa com o coração cheio de expectativa. Nessa parte do texto, observamos pelo menos 2 detalhes importantes. O primeiro deles é que Jesus testa a fé das pessoas presentes. O texto da palavra de Deus diz que, chegando à casa de Jairo, Jesus entra, mas não permite que as pessoas entrem com ele. Ele manda que todos saiam da casa. E ele apenas levou Jairo, a esposa de Jairo e os 3 discípulos que com ele estavam. Porque ali, aquelas pessoas que estavam presentes não eram dignas de ver o milagre que Jesus ia operar. Nós precisamos desfrutar do tempo de ver e crer. O texto da palavra de Deus diz ainda que quando Jesus chega naquela casa, ele disse para as pessoas que choravam, para as pessoas que lamentavam: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Esta era, mais uma vez, uma tentativa de alimentar a fé no coração das pessoas. Ele havia dito isso para Jairo, e Jairo havia crido. Ele disse para Jairo: não temas, crê somente. E agora ele diz para as pessoas: a menina não está morta, essa menina dorme. Mas as pessoas riram, e por isso elas não foram dignas de presenciar o milagre que Jesus ia fazer, que de fato Jesus fez. Nós observamos também um segundo detalhe, diz o texto da palavra de Deus. A segunda observação que nós faremos diz que, chegando no quarto, Jesus se dirige àquela criança e diz para ela: Talita cumi, que significa menina, eu te mando, levanta-te. Esta observação, meus irmãos, ela é muito interessante, porque ali não somente Jairo, mas Pedro, Tiago e João, eles se tornam testemunhas oculares de um grande e poderoso milagre. O milagre não seria presenciado por todos, somente por aqueles que tinham uma fé exercitada. Jairo, como já dissemos, era o líder da sinagoga, o local de encontro, de culto a Deus. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus, e ali eles foram as testemunhas oculares de um milagre surpreendente. Talvez, e eu quero crer, que você já tenha presenciado coisas extraordinárias. E esse privilégio não é para todos, é o privilégio para aquelas pessoas que exercitaram a sua fé, que vivem confiantemente e estão prontas para agora ver e poder crer. O privilégio de ver milagres feitos por Jesus não é para todos, mas para aqueles que de fato crêem nele. Nem sempre as pessoas, elas contemplam os milagres do Senhor, porque elas não o seguem, elas não esperam e elas não estão prontas para desfrutar daquilo que Ele quer e daquilo que Ele vai fazer. Era necessário, nessa circunstância, que Jairo visse com seus próprios olhos a ressurreição da sua filha. A nossa fé deve ser exercitada para que nos momentos difíceis nós possamos estar aptos para ver o quanto nosso Deus é capaz de fazer e o quanto Ele é capaz de amar e demonstrar o seu grande poder. Eu desejo, em nome de Jesus, que você exercite no seu coração essa fé sincera, essa fé robusta,
e no dia a dia você esteja pronto para talvez os 3 momentos. Antes de qualquer coisa, você esteja pronto para agir, mas agir como um crente, agir em qualquer que seja a circunstância, agir crendo. Você esteja pronto para ouvir talvez as notícias mais duras e cruciais da vida, mas você ouça isto, crendo que Jesus tem uma solução. E finalmente, você precisa estar pronto para ver, para contemplar. Talvez isso seja a consumação, seja o ápice da fé de um crente genuinamente comprometido com Jesus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu quero orar por você, meu irmão e meu amigo. Eu quero pedir a Deus que Deus lhe dê a graça de exercitar a sua fé. E nesse curso da vida, nós juntos possamos não somente agir, não somente ouvir, mas ver, contemplar com nossos olhos coisas extraordinárias que o nosso grande Deus, o Senhor, o nosso Salvador, há de fazer por nós. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu, Senhor, é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Tu és poderoso, meu Deus, para fazer o impossível nas nossas vidas. E hoje, meu Deus, eu peço por cada um dos irmãos que agora, meu Deus, ouvem a Tua palavra, por cada um dos amigos, Deus, que em qualquer parte desta cidade ou de qualquer outro lugar ouvem a palavra de Deus. Deus, que o Senhor lhes ajude a viver crendo no Senhor. E que Deus, nos momentos mais difíceis da vida, eles também possam ouvir aquilo que Jesus tem para lhes dizer e acalmar o coração e viver seguro nele e por ele. Deus, nós oramos a Ti, confiante de que nós haveremos de passar, Deus, imunes e intacto nesse tempo difícil. Que Tu, Senhor, derrame graça abundante sobre nossa vida e nos dê a vitória em todas essas provações e tribulações que temos passado. Deus, receba a gratidão do nosso coração e abençoa cada um de nós. Nós oramos no doce e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê uma boa semana no nome precioso de Jesus. Amém.